Caros eleitores do Distrito de Viseu, chamo-me Henrique Prior e sou o primeiro candidato da lista do PDR, Partido Democrático Republicano, às eleições legislativas do dia 6 de outubro pelo Distrito de Viseu. Sou advogado, sou escritor e, de certo modo também, que é aquilo que me dá também um prazer pessoal maior, sou agricultor. Tenho uma experiência de vida suficientemente ampla para poder falar-vos sobre quais os problemas que afetam o país e que, nestas eleições, infelizmente, não têm sido abordados. Estas eleições têm sido palco de telenovelas, nomeadamente a telenovela de Tancos, e outro tipo de chicana que não interessa nada ao país. E os problemas essenciais do país não são abordados. Quais são os problemas essenciais do país? É o problema da desertificação, do envelhecimento do interior e da falta de incentivos para que os jovens nele se fixem e, portanto, da falta de incentivos também para que as empresas se fixem no interior. Porque, para além de haver necessidade de incentivos para as empresas se fixarem no interior, há necessidade de pessoas que trabalhem para as empresas. Porque sem pessoas, as empresas não funcionam. E, portanto, tem que se dar incentivos às pessoas para se fixarem no interior, para que as empresas se possam fixar também e possam produzir riqueza e, a partir daí, fazerem também mais fácil a fixação de outras pessoas no interior. Infelizmente, esta questão não tem sido abordada nas eleições que estamos agora na parte final da campanha. Também não tem sido abordada a questão da água, que é a questão principal do país. Para além deste grave problema da desertificação do interior e do seu envelhecimento, a questão da água é uma questão essencial. Quer a desertificação, quer a falta de água, são problemas que neste momento Viseu já sente como outros distritos, ou até mais do que muitos distritos do interior. Veja-se que Viseu, juntamente com a Guarda, perderam um deputado a favor de Lisboa e do Porto. Porque, embora a capital distrito não tenha diminuído a população, houve uma desertificação enorme nos concelhos fora da capital distrito. Há que combater esta realidade, assim como há que combater também o problema da água, da falta da sua captação, de falta de rigor e racionalidade na sua distribuição, que são também um problema que Viseu tem sofrido particularmente. Todos sabemos que ainda há pouco tempo tiveram de andar caminhões-tanque a encher as próprias barragens para que Viseu pudesse ser abastecido de água. Quer a desertificação, quer a falta de água não custarão muito a ser combatidos. São necessárias medidas inteligentes, simples medidas práticas, nomeadamente incentivos fiscais à natalidade, incentivos fiscais às empresas para que se localizem no interior. Em primeiro lugar, incentivos fiscais à natalidade, muito importantes. E o PDR tem grandes incentivos fiscais a propor para que haja taxas de natalidade muito superiores àquelas que existem neste momento no interior do país, particularmente no Distrito de Viseu. Relativamente à água, é urgente que se multipliquem as pequenas barragens para captação de água, nomeadamente a captação, o empresamento da água dos rios e ribeiros até e da água das chuvas.
não será assim tão difícil, não serão necessárias nem serão úteis grandes barragens, mas a multiplicação de pequenas barragens que permitiriam o transvase através de ligações entre umas e outras, essa multiplicação poderia ser extremamente útil. Repare-se que, por exemplo, no inverno, o Distrito de Viseu tem muitas zonas com neve, e se essa neve for captada, for empresada nos períodos de inverno, nos períodos em que ela existe, ela poderá ser usada, nomeadamente depois, através de transvases, de barragens para barragem, poderá ser usada no momento em que ela é necessária. Por outro lado, o racionamento do uso da água na agricultura é essencial. Não se pode desperdiçar água na agricultura, sabendo nós que a agricultura é a principal origem do consumo da água. A agricultura tem que utilizar a água, nomeadamente de água através da rega gota a gota, de uma maneira rigorosa, impedindo-se que se utilizem canhões de água e outro tipo de formas de rega que são verdadeiros desperdícios desse bem essencial. Por outro lado, nas próprias indústrias e nas habitações tem de ser incentivado o uso racional da água. Repare-se que frequentemente até com a diminuição do tamanho dos autocolismos e a colocação de mecanismos de limpeza das sanitas com eficiência, poderá racionalizar-se muito o consumo de água. Através de simples torneiras que tenham diversas posições em que seja necessário um esforço para que um caudal maior saia da torneira, que seja necessário um esforço acrescido para que isso aconteça, poderá racionalizar-se em muito o consumo de água. Se tocar uma vez na torneira e sair pouca água, e para sair mais água ter de se tocar 2 ou 3 vezes, e para sair mais água ainda ter de tocar 3 ou 4, certamente que as pessoas, para lavarem as mãos, só utilizarão um toque na torneira. São medidas muito simples que não custará a levar a cabo. E essas medidas o PDR vai propô-las na Assembleia da República, nomeadamente através da minha pessoa, se eu for eleito como deputado pelo Círculo de Viseu. Por outro lado, outro problema essencial do Distrito de Viseu é o problema da floresta e dos incêndios. A floresta no Distrito de Viseu é totalmente desordenada na sua generalidade e urge ordenar a floresta, urge fazer com que haja legislação que permita que a floresta fique ordenada como se fosse como a vinha ordenada hoje, através do espaçamento que os técnicos entenderem ser necessário entre as diversas espécies de árvores e obrigando também a que se proceda à limpeza, nas partes em que essa limpeza é possível, a limpeza de 2 em 2 anos, pelo menos, da floresta, a fim de prevenir os incêndios. E, nomeadamente, no eucaliptal, por exemplo, que se obrigue a retirar as cascas dos eucaliptos, que são um elemento que é altamente propagador de incêndios e ao qual, infelizmente, não se presta a devida atenção. Diz-se para se limpar o chão, mas as cascas dos eucaliptos provavelmente serão muito mais perigosas do que a vegetação rasteira que existe dentro dos eucaliptais. Depois, a utilização dos rebanhos para limpeza da floresta nas áreas em que as máquinas não chegam. Há zonas em que as máquinas não chegam, mas que podem ser limpas. E podem ser também por si fonte de riqueza através dos rebanhos, de ovelhas e cabras, nomeadamente, que se alimentem
da vegetação da floresta, tendo essas ovelhas e cabras um subsídio para quem as detenha e quem as explore, e sabemos que o queijo da Serra, nomeadamente em Viseu, seria uma riqueza que poderia decorrer dessa forma de limpeza também da floresta e que é fácil, no fundo, de implementar em todo o distrito de Viseu e, no fundo, em todo o país. São medidas que não custarão grande dinheiro e, nomeadamente esta, relativamente à limpeza da floresta, são medidas que terão o apoio da União Europeia. Portanto, o próprio país pagaria uma parte e a União Europeia pagaria uma parte substancial também dessa despesa. Só realmente uma incapacidade de debater as questões essenciais e de as enfrentar e de as decidir é que tem levado a este gravíssimo problema, a esta destruição da riqueza nacional que são os incêndios que ocorrem todos os anos. Portanto, nós propomos estas medidas, entre outras, como que já falei, em circunstâncias diferentes, propomos estas medidas como medidas essenciais para o distrito de Viseu, mas que também são medidas essenciais para todo o país. Sem o combate a estes problemas gravíssimos que o país sofre, o país não se desenvolverá, não haverá equilíbrio, não haverá a produção de riqueza no interior, o interior continuará a ser abandonado e esquecido, que é aquilo que certamente os eleitores do distrito de Viseu não querem. Mas para isso, para que haja medidas efetivas de combate à desertificação, de uso e aproveitamento da água, de combate aos incêndios através do ordenamento florestal, para que isso aconteça é necessário que votem em mim, Henrique Prior, é necessário que votem no PDR, Partido Democrático Republicano, que votem nas 3 estrelas que têm no meio as letras iniciais de liberdade, justiça e solidariedade, que são o essencial de qualquer sociedade minimamente livre, justa e que traga a dignidade a todos os cidadãos. Votem no PDR no próximo dia 6 de outubro para combater os reais problemas do país.